Era 8h30 de uma terça-feira, e o lugar cheirava a expresso queimado e scones de canela. Eu estava com pouco sono. Meu avental estava endurecido de leite de aveia de um derramamento, e a correria da manhã nem sequer tinha atingido o pico. Piper, minha filha de 4 anos, sentava-se na mesa do canto com uma caixa de giz de cera, e sua alma inteira derramada em um unicórnio meio colorido. Foi quando Camille entrou. Blazer impecável, cabelo recém-escovado, como se tivesse acabado de sair de uma página de catálogo. Ela foi direto até Piper primeiro, agachou-se para abraçá-la como se não a visse há meses. Piper riu, mostrando seus sapatos brilhantes. Então Camille se levantou e escorregou um cartão cor de creme na minha mão. O logotipo de uma creche local estava impresso no canto. "É só uma ajudinha", disse ela, batendo no cartão com a unha. "Eles têm uma vaga aberta na cidade. Bons horários, espaço seguro, equipe verificada. Eu paguei o depósito. Você pode me devolver quando as coisas se estabilizarem." Eu pisquei. "Você não precisava fazer isso." Ela sorriu como se eu tivesse acabado de provar seu ponto. "Você precisa de estabilidade, Rovan. Para Piper, não apenas grãos de café e noites longas." Antes de continuar, ela ainda tirou de sua bolsa enorme um iPad ainda embalado em plástico. "Para Piper, é a versão infantil. Tela de baixa luz, já configurada no meu Apple ID para podermos usar os filtros parentais. Vou te mostrar como gerenciar." Eu assenti como um idiota. Disse a mim mesmo que era generosidade de irmã, o tipo de apoio com que todo pai solteiro sonha até realmente receber e se sentir sufocado por dentro. Minha cafeteria vinha perdendo gorjetas desde a primavera, e o aluguel tinha subido sem piedade. Piper tinha perdido os sapatos na semana passada. Eu estava exausto, grato e envergonhado ao mesmo tempo. 15 minutos depois, Jared, o marido dela, apareceu em sua pausa para o almoço. O crachá da Associação de Moradores ainda preso ao cinto, como se fosse do Departamento de Segurança Interna. Comprou um muffin, disse que era apenas para apoiar os locais, e então se inclinou perto de mim. "Ei, só um aviso. Dizem que você tem passado pelo nosso bairro ultimamente. Só para constar, as horas de silêncio são das 19h às 7h, e o conselho é rígido. Você sabe como é. Precisamos manter as coisas em ordem." Ele me entregou uma nota dobrada com o logotipo da associação. Tudo sobre níveis de ruído e integridade do bairro. Piper tinha literalmente 4 anos de idade. Que tipo de festa rave ele achava que estávamos fazendo? Joguei a nota atrás do caixa e tentei focar no próximo latte. 1 hora depois, Félix Romano, cliente regular, videomaker de casamentos, ofereceu-se para montar um sistema de câmeras para a cafeteria. "Barato", disse ele. "Apenas o suficiente para pegar dedos pegajosos e manter seu segurador satisfeito. Eu coloco o kit de montagem." Eu disse sim. Prometi a ele uma semana de macchiatos grátis. Logo depois que ele saiu, uma mulher que eu não reconhecia apareceu para pedir um cappuccino. Blazer afiado, voz suave, pediu duplo, sem açúcar. "E ei, Piper é sua filha, certo?" Eu congelei. "Sim." Ela sorriu. "Sou Ki. Trabalho na Arvood and Rice, corretora no centro. Assistente da Camille." "Aceni devagar, fingindo estar calma." Ela pegou sua bebida, disse, "Criança fofa." E saiu como se não tivesse acabado de largar uma bomba. Mais tarde naquela tarde, Camille me mandou uma mensagem. "Me envia as informações do pediatra da Piper para que eu possa te adicionar à minha conta corporativa de concierge para encaminhamentos de atendimento urgente." As letras pequenas eram irritantes. Eu simplesmente entreguei, como se não fosse grande coisa. Nem perguntei por que ela precisava disso. Olhando para trás, eu deveria ter visto naquele momento. Como o dinheiro vinha com condições, dispositivos vinham com rastreamento, ajuda vinha com controle. E eu disse a mim mesmo que era apenas família. Mandei uma mensagem para Félix. "Tem um USB na sacola."
Ele respondeu: passo aí depois do fechamento com um leitor. Estou a caminho esta noite. Eu fiquei lá, cola grudada nos braços, pedaços de papel sob os cotovelos, meus olhos presos naquele maldito folheto do ICPC. Eu relia a frase Coordenação Multiestadual de Colocação de Crianças, como se fosse uma língua estrangeira. Piper estava dormindo no quarto ao lado, o pé pendurado para fora da cama, e eu estava sentado na cozinha lendo planos para movê-la para fora do estado como se fosse um móvel. A sacola não estava pesada apenas com papéis. Havia intenção ali, deliberada, organizada. Como se Camille tivesse planejado tudo semanas antes, e eu estivesse ocupado demais preparando lattes e limpando sucos derramados para anotar. Abri a sacola novamente e tirei tudo folha por folha, colocando sobre a mesa como evidência de cena de crime. Primeiro veio o pacote de considerações de tutela, e logo no topo estava o nome completo da Piper. Não era um palpite, não era um talvez. Nome legal completo, data de nascimento e uma linha marcada Guardião Atual. Rowan Pike Pai. Atrás havia uma carta de 3 páginas para algo chamado Coordenador de INTAC do Tribunal de Família, e eu juro que parecia uma avaliação das minhas piores falhas. Um parágrafo dizia: frequentemente aparentava estar desorientado durante as entregas. Outro afirmava que eu falava arrastado durante um evento escolar. Eu nunca sequer tinha ido a um evento escolar. Piper nem estava em escola de verdade ainda. Depois vieram as reclamações de ruído digitadas e datadas. Uma delas até incluía um carimbo de hora de quando eu supostamente tive uma discussão alta na calçada. A cafeteria estava fechada naquele dia. Lembro porque Piper estava com febre, e eu fiquei na cama com ela assistindo desenhos de dinossauros até o meio-dia. Outro papel era um rascunho de carta para o Tribunal de Família. Notas manuscritas por toda a margem, palavras circuladas como instável, emergência e revisão imediata. Havia sublinhados vermelhos em frases como falta de cuidado estruturado e dificuldades financeiras contínuas. Cheguei a uma carta do pediatra e realmente ri, não porque fosse engraçado, mas porque era preguiçoso. A data listada era de uma semana em que a clínica tinha fechado para reformas. O logotipo estava distorcido e o endereço errado por um número. Alguém tinha falsificado tudo ou copiado um modelo e estragado. Depois encontrei um formulário de transferência pediátrica para um lugar em Paramus, Nova Jersey, datado para 3 semanas à frente. No fundo da sacola estava um pendrive cinza com o rótulo Rowan, escrito pela própria mão da Camille. Isso me congelou. Significava que já estava em andamento. Não era mais ideia, era agendado. A folha final quebrou algo dentro de mim. Papéis de transferência de creche para um centro em Montclair, com a caligrafia perfeita da Camille no topo. Jared vai autenticar. Foi aí que percebi que não era apenas Camille tentando brincar de irmã mais velha. Era um plano. Silencioso. Estruturado. Ensaiado. Camille não estava esperando eu errar. Ela estava construindo o erro sozinha. Arrumei tudo de volta na sacola, minhas mãos tremendo como se tivesse acabado de derramar água gelada sobre mim. Certifiquei-me de que os papéis estavam na mesma ordem exata. Então peguei o telefone, liguei para Camille e forcei minha voz a soar casual. Ei, parece que você deixou sua sacola aqui. Ah, devo ter esquecido quando limpei a mesa da Piper. Passo aí amanhã à tarde. Ela disse aquilo como se ainda estivéssemos no mesmo time, como se eu não tivesse acabado de ver sua assinatura ao lado do nome da minha filha em um formulário de tutela. Beleza, está ali perto das caixas, respondi. Desliguei e fiquei encarando o celular. Minha pele parecia apertada demais, como se eu quisesse sair dela. Não dormi. Não conseguia. À 1h da manhã, eu ainda estava sentado à mesa, pernas balançando, a cola brilhante endurecida na minha camisa, e aquele folheto virado nas minhas mãos com frases sobre audiências rápidas, e colocação prioritária em casos de instabilidade percebida. Percebida, não comprovada. Era só isso que bastava. A EH Archer Felix Batu à porta.
Eu nem perguntei como sabia que eu ainda estava acordado. Ele simplesmente entrou com um leitor de USB, um saco de sanduíche e uma lanterna presa ao moletom. Vamos copiar, disse ele. Rápido. Sem risco. Enfiou o pendrive no meu laptop quebrado, fez uma cópia local no meu HD e salvou um backup em seu próprio dispositivo. Eu o observei trabalhar em silêncio, enquanto Piper roncava no quarto. Quando terminou, ele fechou o pendrive com um clique e o deslizou de volta para a sacola, no mesmo lugar. Me olhou sério. Coloque de volta no lugar exato. Não fale nada até sabermos o que tem dentro. Saiu sem mais nada, levando a cópia escondida no bolso. Eu fiquei parado, cabeça entre as mãos, fingindo que minha filha não estava a uma assinatura de ser levada como se eu não existisse. Na manhã seguinte, Félix voltou com 2 cafés e meu laptop debaixo do braço. Colocou tudo no balcão como se fossemos analisar uma arma do crime. Senta, diz. Não fala nada, só observa. Ele abriu a cópia do USB, clicou em pastas chamadas Incidentes, Cartas de Apoio e Linha do Tempo. A pasta de incidentes estava lotada. Dezenas de fotos em fileiras organizadas, todas minhas. Eu me vi cochilando no sofá em uma, carregando Piper escada acima em outra. Uma mostrava nós dois dormindo, ela deitada no meu peito, com um sanduíche meio comido na mesa. Agora olha isso, disse Félix, mudando a visualização para por data de modificação. Todas tinham sido tiradas no mesmo dia, quarta-feira, 2 semanas atrás, entre 14h01 e 14h39. Eu fiquei encarando os horários, tentando respirar. 28 minutos, disse ele. Ela encenou a sua vida em meia hora. Mesmo enquadramento, mesma luz, mesmo ângulo. Eu fiz bico de investigador antes de casamentos. Metadados eram sempre a primeira coisa a verificar. Ele abriu outra pasta chamada Caso Rova. Dentro havia planilhas com abas: renda instável, casa insalubre, consultas perdidas. Notas digitadas como se fossem pontos para o tribunal. Minhas horas de trabalho, meu aluguel, a falta de um plano familiar. Até uma linha em hábitos preocupantes dizia: frequentemente parece desalinhado, possivelmente sob influência. Ela fez parecer que você mora em uma caixa de sapatos e bebe antes do meio-dia, disse Félix. Comecei a puxar recibos. Eu tinha tudo: relatórios de vendas da cafeteria exatamente nas horas em que supostamente eu estava dormindo, registros do cartão do metrô, até o comprovante de empréstimo de um livro da biblioteca. Dinossauros ao anoitecer, às 15h13. Piper tinha escolhido. Era 10 minutos depois da foto, em que eu supostamente estava apagado na rua. Você guarda tudo? Perguntou Félix. Tudo, respondi. Montamos uma pasta chamada Contraprova. Meu estômago estava em nós, mas comecei a sentir a raiva substituir o medo. Na manhã seguinte, eu estava moendo café para um cliente quando que entrou. Parecia cansada, como se também não tivesse dormido. Pediu seu habitual, e reparou no meu laptop aberto. Tem alguma coisa acontecendo? Perguntou. Não escondi. Acho que a Camille está tentando tirar minha filha de mim. Ela não piscou, não fingiu surpresa. Já vi um drive compartilhado no trabalho. Camille chamava de assuntos de família. Seu nome estava lá. Não consegui abrir quase nada. Permissões bloqueadas. Mas os títulos pareciam com isso que você descreveu. Mesmas datas, mesma estrutura de pastas. Senti o chão se mover. Não era só pânico, era ação. Se eu ver mais alguma coisa passando pelo scanner, posso encaminhar para o seu e-mail. Assim você sabe antes dela. Fiquei encarando. Tem certeza? Não vou ajudar ela a se proteger, disse Kim. Não jogo esse jogo. Depois que saiu, chamei Félix para voltar após o fechamento. Precisávamos de ajuda, não apenas improvisos. Precisávamos de proteção legal. Ele apareceu por volta das 6 com um nome: Elliot Granger, advogado de família, ex-cliente dos trabalhos de casamento. Não era barato, mas também não era tubarão.
famoso por conseguir ordens de emergência quando havia crianças envolvidas. Nos encontramos com Elliot naquela noite, em uma lanchonete na 58ª. Ele parecia um tio de família. Calvo, barba grisalha, blazer de veludo com manchas de café. Falava devagar, mas firme. Camille está montando uma contestação de custódia fora do processo judicial, disse ele depois de ouvir tudo. Não é ilegal coletar evidências, mas o que ela está fazendo está na beira da linha. Se ela tentar protocolar, precisamos estar na frente. Ele puxou um bloco e começou a desenhar caixas, horários, pagamentos, transferências. Você vai manter a Piper com você o tempo todo. Não confie em entregas, não confie em favores. E nunca deixe ela dormir fora sem você. E quanto à creche? Pergunte-ai. Até sabermos quem ela contatou, não arrisque. Félix perguntou, por onde começamos? Registros de transporte. Puxe cada entrada e saída. Pegue logs impressos se conseguir. Filmagens da cafeteria, especialmente nas datas que constam no material deles. Qualquer interação gravada com a Piper, queremos. Postura, horários, ruídos de fundo. Se alguém foi pago para escrever ou assinar algo, rastreamos também. Assenti, sentindo a pressão no peito. E o USB? Faça backup, disse Elliot. Cópias múltiplas, armazenamento offline. Esse pendrive pode ser a chave, mas só se pudermos provar que não foi alterado por você. Sem edições, sem renomear. Mantenha o original intacto. Félix se recostou, murmurando. Jesus, isso é uma operação inteira. Não, disse Elliot, batendo a caneta na mesa. É um sequestro de custódia embrulhado em papelada e falsa preocupação. Você não está louco. Estão tentando te apagar da vida da sua filha, um arquivo forjado por vez. Ele me encarou, mas eles erraram. Quem fabrica prova sempre erra. São organizados, mas não limpos. Só precisamos de uma brecha. Saí da lanchonete com sua voz ecoando. Mantenha a cafeteria aberta como sempre. Sorria quando ela aparecer, seja educado quando ela mandar mensagens. E mantenha essa garotinha perto. Voltei para a cafeteria sozinho, pensando na voz da Camille me dizendo para simplesmente aceitar ajuda. E em como aquela ajuda, agora tinha abas de pastas chamadas ambiente inadequado. Quando entrei, Piper estava dormindo no chão com um giz de cera ainda na mão e brilhos grudados no rosto. Peguei-a no colo, beijei sua cabeça e sussurrei. Eu te protejo. Não importava o que acontecesse. Mas por dentro, eu já estava fazendo listas. No domingo, pouco antes do meio-dia, coloquei Piper no carro com o cabelo ainda molhado e farelos de barra de cereal na blusa. Eu não queria ir, mas precisava. Camille tinha mandado mensagem naquela manhã. Espaguete às 13 horas. Traga o suéter de Piper. Pode ventar no jardim. O jeito que ela escrevia, ventar não vento forte, parecia mais a produção de uma revista do que um jantar de família. O bairro fechado dela ficava à beira do rio, no lado norte de Veeven. Um daqueles lugares onde cada cerca viva era parada por um jardineiro uniformizado, e o segurança conhecia sua placa de memória. Abaixei o vidro e disse meu nome. O guarda sorriu como se tivesse sido treinado na Chick-fil-A. Está esperado, Sr. Pike. Siga as placas até a seção do Salgueiro. Dirigi pelas ruas curvas ladeadas por casas bege com garagens triplas e caminhos de pedras. A casa de Camille e Jared tinha telhado de ardósia e duas SUVs pretas idênticas na garagem, como troféus. Jared estava esperando na frente, de polo azul e calça caqui, braços cruzados, tentando forçar um sorriso. Começou com um aceno, depois apontou para uma placa na parede da garagem. Sem hóspedes durante a noite, sem aprovação prévia por escrito. Só formalidade, disse. Temos que documentar tudo com o conselho. Você entende? Não tenho planos de dormir aqui, respondi. Só vim para o macarrão. Ele riu sem graça. Agradeço. Camille apareceu logo depois, a voz alta como se estivéssemos na TV. Piper,
Vem me ajudar a colher manjericão. O jardim é por aqui. Papai pode tomar uma bebida com o tio Jared. Piper correu até ela, os braços balançando, e Camille a ergueu como se fosse um comercial de cartão de Natal. Vi as duas desaparecerem atrás do pátio, enquanto Jared me guiava até a garagem. Ele encostou-se no porta-malas de uma SUV e começou a listar regras como se estivesse lendo de um teleprompter. Tivemos algumas discussões internas sobre segurança da comunidade, especialmente em relação a menores. Camille tem trabalhado com a associação para alinhar protocolos. Coisas como altura de cercas, supervisão ao ar livre e ruídos durante horários de descanso. Levantei a sobrancelha. Vocês estão escrevendo um manual de paternidade? Ele sorriu de lado. Não, só esclarecendo padrões. Rotinas inconsistentes criam confusão. Você sabe. Eu queria socar aquele ar de calma presunçosa, mas enfiei as mãos nos bolsos e apenas assenti como se estivesse ali apenas pela comida. Foi então que o portão rangeu atrás de nós. Um cara de bermuda esportiva e chinelo se aproximou, como se tivesse acabado de correr e por acaso esbarrado na conversa. Ei, Cheddar. Não sabia que tinha visita. Ethan, esse é o irmão da Camille, Ho, apresentou Jared. Ethan estendeu a mão como se tivesse ensaiado. Acho que te vi no sábado passado. Você estava desmaiado na varanda, enquanto sua filha brincava na rua. Pensei em checar, mas achei que não era meu lugar. Fiquei encarando. Tem certeza que era eu? Ele coçou o queixo. Garatinha Laura, Triciclo de Plástico. Parecia a mesma. Engraçado, respondi. Porque trabalhei das 6h40 até depois das 16h naquele dia. As câmeras da cafeteria estavam gravando. Eu até limpei a máquina de expresso em vídeo. Ethan hesitou. Jared desviou o olhar. Camille apareceu atrás deles com Piper segurando um biscoito e terra debaixo das unhas. Querida, mostra para o papai a flor que você colheu, disse, guiando-a até mim. Piper sorriu e estendeu uma calêndula amassada. Peguei para você, papai. Me agachei, aceitei a flor e tirei uma foto dela sorrindo, biscoito em uma mão e sujeira na bochecha. Fiz questão de que o carimbo de data aparecesse na tela e mandei para mim mesmo como backup. Piper correu de volta para o balanço. Camille tomou posição ao lado de Jared de novo, a voz suave mas direcionada. Estamos apenas preocupados, Rovan. As noites longas, a rotina errática. Você está fazendo o seu melhor, eu sei. Mas todos vemos um padrão. Jared assentiu como se ouvisse um sermão. Ninguém está tentando tirar nada de você. Mas, se for preciso apoio temporário, estaríamos dispostos a intervir. Eu sorri. Que horas é a próxima reunião da associação? Isso o pegou de surpresa. Jared Pegaria. Terça às 19h, na sala do conselho atrás da piscina. Quer que eu te adicione à pauta? Talvez valha a pena, respondi. Tudo bem, disse Camille. Aviso a Melissa para imprimir uma cópia extra da ata. Gentimos no patio. Espagueta encharcado, pauta alho e salada com uvas. Camille serviu como se nada tivesse acontecido. Jared encheu a taça da Piper com cidra espumante, como se fosse a festa de casamento dela. Eu comi, sorri, conversei com os vizinhos. Não perguntei a Ethan o que exatamente Camille havia prometido em troca da mentira da varanda. Não mencionei as fotos, o USB ou as notas de clínica falsificadas. Observei. Esperei. Na hora de ir embora, Piper abraçou Camille e disse que adorou o espaguete. Camille beijou sua cabeça e sussurrou algo que não ouvi. Entrei no carro, Piper já meio dormindo na cadeirinha. Saí. Devagar, virei à esquerda na rotatória e passei pelas caixas de correio no portão. Foi aí que vi. Camille entregava algo dobrado a Ethan. Ele enfiou rápido no bolso do short e se virou para casa. Agarrei o volante, o maxillar travado. Pelo retrovisor, vi Camille virar e acenar. No carro, Piper Bosju. Podemos ouvir a música do dinossauro?
Aperti ou play. Não disse uma palavra durante toda a volta. Às 4h30 da manhã de segunda, Félix já estava na cafeteria com um energético e um HD portátil, olhos vermelhos mas elétricos. Passará a noite revisando as gravações de segurança dos 2 últimos sábados, que costurando em uma linha do tempo limpa. Você não perdeu um único quadro, disse, arrastando o mouse. Da abertura ao fechamento, você está servindo café, no caixa ou limpando. Ele marcou o horário em cada clipe, sobreposto ao carimbo da câmera. Cada segundo contabilizado. Se eu tivesse cochilado, estaria registrado. E Piper nunca esteve brincando na rua. Faz 3 cópias, pedi. Uma para Elliot, uma para mim, uma para esconder na sua gaveta. Depois fomos à biblioteca da Columbus. Eu ainda tinha o recibo do dia em que Camille disse que eu estava apagado enquanto Piper corria solta. A bibliotecária imprimiu o registro, Dinossauros ao anoitecer, 11h08. Ainda circulou com marcador rosa. Título fofo, disse ela. Salvou minha pele, murmurei. De lá, fui ao quiosque da autoridade de transporte e puxei meu histórico. Entrada no metrô às 6h13, saída às 6h27. À noite, o mesmo em sentido inverso. Toda a linha do tempo da Camille se baseava numa realidade onde eu estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Por volta do meio-dia, que me mandou 3 palavras e uma captura de tela, achei esta cadeia. Era um e-mail entre Camille e Jared, fila de impressão. Assunto: rascunho de narrativa para serviço infantil. Camille enviará a ele um documento chamado esboço de observação, pedindo que acrescentasse exemplos de preocupação antes de enviar. O texto era uma colagem grotesca, metade copiada da nota falsa de pediatra, metade em branco esperando mentiras novas. E no canto, o mesmo logotipo esticado da falsificação anterior. Endereço errado de novo. Liguei imediatamente para o pediatra verdadeiro da Piper. Sandra, gerente do consultório, atendeu. Aqui é Rovan Pike, pai da Piper. Alguém apresentou queixas sobre minha paternidade ou pediu transferência de registros. Ela fez uma pausa, verificando. Não. Nada. Os registros da Piper estão limpos. E se mandássemos algo, você teria que assinar primeiro. É política. Agradeci, desliguei e soco a parede do beco atrás da cafeteria. Não forte o bastante para quebrar, mas o suficiente para sangrar. De volta à cafeteria, Piper estava sentada em um banquinho com um muffin e uma caneta, desenhando cupcakes de aniversário para o guaxinim de pelúcia. Mantive minha voz firme. Às 14h30, Kim me enviou outra prova, uma notificação bancária da caixa de entrada de Camille. Você enviou $175,50 para Ethan Klein via Zelle. Data: domingo à noite, exatamente 2 horas depois de sairmos da casa deles. Na linha de nota: obrigado pelo favor. Minha mão se fechou no telefone. Encaminhei tudo para Elliot. Ele respondeu de imediato: preserve tudo. Gravatila, Pakes, Archive, Gear Hash. Ele me guiou pelo processo de gerar o hash dos arquivos, uma espécie de impressão digital que provaria que nada havia sido alterado. Depois fomos a um cartório para autenticar um documento de uma página com as principais datas, horários e provas anexadas. Era como construir uma jangada com recibos e vídeos, torcendo para que aguentasse em tribunal. Após registrar um boletim de ocorrência, Elliot entrou em contato com o gerente de um depósito que Camille havia usado em abril, na Rua 30 Oeste. Daqueles lugares limpos, climatizados, com câmeras 24 horas. 3 horas depois, recebi um e-mail com gravações de segurança. Abri e congelei. Camille entrando de legging e casaco longo, emperando 2 containers de plástico enormes. Um deles tinha um adesivo amarelo idêntico ao da caixa de brinquedos que aparecia na foto da prova que ela havia reunido. O vídeo era de um dia antes de ela mandar a Jared o rascunho da narrativa. Enviei tudo para Elliot. Rachelado fotos ensinadas, deposito. O arquivo já era pesado demais para anexar no Gmail,
então salvei no mesmo HD offline, junto com a linha do tempo de filmagens. Pouco depois, Kim derrubou outra bomba. Encaminhou um PDF que Camille nomeara tabela de provas Rovan V3. Tinha as mesmas abas, incidentes, preocupações, cartas de apoio, mas os metadados não mentiam. Criado às 14h16, modificado às 14h41. Exatamente o mesmo dia das fotos do sofá, da mentira da varanda, de toda a encenação. 25 minutos para montar um caso falso, para pintar-me como pai incapaz usando Google Docs, 2 ring lights e uma mentira dita durante biscoitos. A essa altura, Piper não saía mais do meu alcance. Levei-a comigo para a cafeteria e deixei minha assistente Ria cuidar das entregas de leite. Ela era jovem, 20 e poucos anos, discreta. "Tudo bem, chefe?" perguntou, enquanto empilhava caixas de leite de aveia. "Concentra-se no balcão", respondi. "Eu cuido do resto." Preparei cada xícara, vigiei cada canto, chequei as câmeras por conta própria. Já não era apenas uma cafeteria, era uma cena de crime. Na noite de terça, entrei na reunião da associação vestindo a única camisa sem manchas de café. A sala ficava atrás da piscina do condomínio, exatamente como Jared tinha dito. Paredes bege, cadeiras dobráveis e uma mesa de lanches intocada. Cerca de uma dúzia de vizinhos, braços cruzados, esperando um espetáculo. Jared estava à frente, a postura rígida, uma pasta manila diante dele e o crachá da associação preso como se desse autoridade. "Vamos começar", disse, a voz ensaiada como a de um advogado de novela. Reunimo-nos para revisar preocupações sobre o bem-estar de menores na comunidade. Camille estava ao fundo, blazer fechado, uma pasta no colo, pronta para apresentar como se fosse um plano de negócios. Ethan sentava 2 cadeiras à direita, o pé batendo, cabeça baixa, como se já se arrependesse de ter ido. Jared abriu a pasta e começou a ler uma carta. "Temos preocupações contínuas sobre a capacidade do Sr. Rovan Pike em fornecer cuidados estáveis para sua filha. Relatórios indicam horários irregulares, falta de supervisão e sinais de exaustão emocional." Ele ergueu os olhos como se esperasse aplausos. Uma vizinha franziu a testa. O resto ficou em silêncio. Jared prosseguiu. "Essas preocupações levaram a discussões sobre uma tutela temporária com parentes responsáveis, até que se avalie uma estrutura permanente." Levantei a mão. Gostaria de responder. Ele hesitou. "Isso não é exatamente uma audiência. Você leu meu nome em voz alta. Sugeriu que não sou um pai seguro. Mereço 1 minuto." Ninguém se opôs, então ele assentiu. Caminhei até a frente com uma folha. "Este é um comprovante de transferências L. $175,50 enviados da conta da Camille para Ethan Klein. 2 horas após o jantar de domingo. Nota: obrigado pelo favor." Entreguei uma cópia a Jared e outra à vizinha ao lado. Continuei. Abaixo, uma linha do tempo de filmagens da minha cafeteria, com marca d'água e horário, mostrando que eu trabalhei cada minuto do sábado em que Ethan afirma ter me visto apagado na varanda. As orelhas de Ethan ficaram vermelhas. Ele tossiu seco. "Talvez eu tenha me confundido. Vi alguém, não olhei direito." Jared piscou, encarando o papel como se queimasse. "Camille Trevu ou Maxiller." Eu não mostrei tudo. Ele o tinha aconselhado a guardar as provas mais fortes para o tribunal. Mas já bastava para o primeiro golpe. Voltei-me para Jared. "Quem escreveu a nota do pediatra que você apresentou?" Foi entregue por uma parte preocupada. "Não veio da clínica. Já estava redigida quando assinei." "Então você assinou algo sem verificar?" O procedimento exige assinaturas do conselho para registrar preocupações, mas não para fabricá-las. Camille enfim falou firme. "Você está distorcendo. Foram preocupações da comunidade. Jared só assinou o que você trouxe até ele." "Vamos parar de finger", respondi. Peguei a carta da associação sobre a mesa e fotografei com meu celular sob a luz fluorescente, garantindo que aparecessem o selo e a assinatura do Jared.
Ele tentou soar calmo. Não há necessidade de hostilidade. Não há hostilidade. Apenas fatos. E o fato é que você assinou documentos que podem me custar a guarda da minha filha. Então sim, vou guardar recibos. Camille permaneceu em silêncio. Não precisava dizer nada. O silêncio dela dizia tudo. Jared olhou para o relógio e anunciou: encerramos por hoje. Continuaremos após esclarecimentos. E foi só. Sem votação, sem decisão. Apenas uma fuga apressada. Alguns vizinhos saíram cochichando. Uma senhora me parou. Sua filha é a loirinha dos sapatos brilhantes? Parece adorável. Espero que resolva. Eu também, respondi. No estacionamento, Jared me alcançou, mãos nos bolsos. Só queremos o melhor para Piper. Não era para chegar a esse ponto. Peraí. Você assinou uma carta de clínica falsa. Deixou sua esposa escrever meu nome em rascunhos judiciais. Não diga que não era essa sua intenção. Ele desviou o peso. Camille disse que o tribunal poderia precisar de preparação. Você deixou ela usar seu nome como martelo. Pare de assinar coisas que não entende. Ele abriu a boca, depois fechou. Sem desculpa, sem defesa. Entrei no carro com a foto da Piper colada no painel. Eles achavam que estavam limpando uma bagunça. Não perceberam que eu nem tinha começado a lutar. Naquela noite, Elliot chegou às 8 em ponto, bloco amarelo debaixo do braço e o celular apitando. Não se demorou. Espalhou papéis na mesa da cozinha, desenhou caixas com nomes: Camille, Jared, Piper, eu. Linhas conectando. Só pedimos ordem de proteção emergencial se conseguirmos provar intenção, explicou. Negligência não basta. Precisamos mostrar manipulação premeditada, relatórios falsos e tentativa clara de romper a custódia. Félix passou um drive. Novos hashes, tudo cruzado. Filmagens, registros bancários, contatos da clínica. Espalhei as provas. Transferências L, carta falsa do pediatra, registros de metrô, formulário de transferência da creche. Cada peça em seu canto. Piper coloria dinossauros no fim da mesa, comendo bolachas sem se dar conta. Kim chegou 20 minutos depois, cabelo preso, olhos fundos. Carregava uma pasta bege sem rótulo. Não imprimi isso. Veio pelo fax compartilhado. Interceptei antes de chegar a Camille. Elliot abriu, folheou 2 páginas e parou. Está assinado. Jared listado como guardia substituto no centro de Montclair. Início, 15 de julho. Meu estômago se fechou. Era dia 10. Eles tinham assinado tudo enquanto me olhavam no rosto, sorrindo, oferecendo espaguete. Isso não é preocupação, disse Elliot. É roubo de custódia. Elliot empurrou a pasta em minha direção. Esse status de procuração não é legal, mas mostra a intenção. É roubo de custódia, murmurou Félix. E fraude, dependendo do que alegaram no formulário de admissão. Exatamente, disse Elliot, já anotando na margem do bloco. Vamos acrescentar ao pedido de liminar. Isso entra na solicitação judicial. Ele tirou uma pequena pasta da própria bolsa e colocou 2 documentos virados para baixo. Este é o próximo passo. Uma notificação de cessar e desistir para contato não supervisionado com Piper, e um aviso ao Tribunal de Família registrando nossa preocupação. Não é acusação, é registro. Vamos protocolar hoje à noite. Assente. Faça. Enquanto Elliot revisava a redação comigo, Félix se abaixava perto da estante com uma chave de fenda. Onde você quer as câmeras? Perguntou. Porta da frente, cozinha e aqui. Indiquei o canto onde Piper guardava os brinquedos. Som também, não só movimento. Ele colocou uma microcâmera no fundo do guaxinim de pelúcia do sofá, outra sob o porta-chaves, depois desmontou a luminária do teto e embutiu um microfone. Vai captar vozes num raio de 4 metros. Nada sofisticado, mas sufficient. Voltamos à mesa. O telefone de Elliot vibrou. Ele franziu a testa.
Prepare-se para a represália. Camille não vai ficar quieta quando receber. Ele clicou em enviar e recostou-se. 5 minutos depois, meu celular tocou. Era o proprietário do apartamento. Rowan. Recebi mensagens estranhas. Alguém deixou recado dizendo ouvir barulho tarde da noite no seu AP, mencionando preocupações com a criança. Não citaram nomes. Veio de número restrito. Não vou formalizar nada, só quis te avisar. Elliot sinalizou, registre. Peguei uma caneta e anotei. Naquela noite, ao voltar de uma caminhada rápida com Piper, encontrei um cartão enfiado na porta. Papel branco, letras pretas. Inspetor de saúde da cidade, divisão de segurança residencial. Embaixo, visita não anunciada. Possível preparo de alimentos não licenciados acima de residência. Eu ri. Alto. Eu administrava uma cafeteria sem fogão, sem fritadeira, sem óleo. Queriam sugerir que eu rodava um restaurante clandestino? Kim apareceu por volta das 10, laptop debaixo do braço. Parecia ainda mais exausta. Disse que Camille passará a tarde inteira no escritório, falando sem parar. Ela disse a 2 agentes que você mal se aguenta. E não me orgulho disso, mas ouvi gente apostando quanto tempo até Piper ir para um lar de verdade. 2 disseram 2 semanas. Outro disse até o fim do mês. Senti o estômago embrulhar. Elliot não comentou nada, apenas digitou mais adendos. Não podemos calar a boca dela, disse. Mas podemos soterrar cada mentira com provas sólidas. É assim que se vence. Às 23h13, ele enviou o cessar e desistir para Camille e Jared, com números de referência judicial e recibo de entrega. Piper já dormia no sofá, cabeça no guaxinim que escondia a câmera. Acompanhei Elliot até a porta. Ele apertou minha mão com firmeza. Essa próxima semana vai ser barulhenta. Mantenha calma, continue coletando, e não deixe ela chegar a 10 metros da menina sem você presente. Não vou, prometi. Tranquei todas as janelas, chequei as câmeras, deixei o celular carregando ao lado do guaxinim. Dormi 2 horas no máximo. Na quarta-feira, o plano estava claro. Elliot chamou de provocação documentada com resposta controlada. Eu chamei de isca. Enviei convites de manhã, tom casual. Oi, fazendo um jantarzinho sexta, aniversário atrasado. Só um brinde em família. Venham às 19 horas. Camille respondeu em 10 minutos. Claro, levo a sobremesa. Algo divertido para Piper. Jared mandou horas depois. Levamos cidra. Ela adora as bolinhas. Agradeci a ambos. Coloquei o celular virado para baixo. Naquela noite, Kim e Félix vieram à cafeteria após o fechamento. Abrimos o drive que Felix Batazu de Piper Truth. Estrutura simples. Linha do tempo, pagamentos, testemunhas, transferências, câmeras. Na pasta câmeras, primeiro clipe. Camille entregando papel dobrado a Ethan na caixa de correio. Horário marcado. 18h42, logo após o jantar de domingo. Depois, gravação do depósito da Rua 30, Camille levando caixas de plástico que depois apareciam nas fotos falsas. Em seguida, Ethan gaguejando na reunião da associação, posto ao lado das imagens minhas trabalhando na cafeteria no mesmo sábado da mentira da varanda. Na pasta Linha do Tempo, Félix sincronizou filmagens da cafeteria com registros públicos do metrô, e o comprovante da biblioteca, mostrando o minuto exato em que Piper e eu pegamos dinossauros ao anoitecer. Tudo datado, verificado. Que mostrou o laptop. Achei mais uma coisa. Camille registrou tarefa no CRM da corretora 2 semanas antes da carta de preocupação. Troca de médico, cliente família Whitman. Notas de transferência para Piper Pike. Inserida em 15 de junho. Antes mesmo de qualquer relatório. Meu maxilar travou. Félix acrescentou outra prova. Filmagem de estacionamento de uma farmácia perto da creche de Montclair. O carro de Camille em quadro completo. Horário: 10h12 da manhã. Mesmo dia em que ela me mandou mensagem,
Adoro ver Piper no parque. Ela é tão livre. Mentira descarada. Elliot redigiu carta a Jared, simples e legal. Assinar como tutor substituto sem ordem judicial atinge o limite de fraude. Copiou o conselho da associação, citou a data do formulário de transferência. Cabeçalho, assunto, assinatura não autorizada e falsificação de tutela legal. Na quinta noite, comprei um Chromecast barato e testei 2 vezes. Funcionava em 6 segundos, exibia pasta em tela cheia, sem nomes de arquivo. Kim ajudou a preparar transição limpa, vídeos e prints legendados em branco. Rótulos como filmagem. Caixa de correio. Photo criada 14H16. Transferência. Pagamento Zelle. Enseamos. Só 5 minutos de silêncio para um brinde, pensei. Bastava isso. Piper passou a tarde de sexta, desenhando cartões de lugar em post-its. Fez um para tia Khan com coração no i. Tentei não olhar muito. Ria ajudou a organizar as cadeiras. Félix testou as câmeras, inclusive o microfone escondido na luminária da cozinha. Tudo pronto. Chromecast sincronizado, arquivos na ordem. Na manhã de quinta, antes do jantar, Jared apareceu do nada, mãos no bolso. Não quis mandar mensagem. Camille passou dos limites. Assinei um documento de clínica semanas atrás sem ler direito. Achei que era só transferência formal. Você ainda tem? Perguntei. Gardo Digital. Posso segurar até depois. Não altere nada, cortei. Não encaminhe, não delete, não revise até amanhã à noite. Ele engoliu seco. Certo. Mais tarde, Quimi manda print da agenda no laptop de Camille. Paramas Peds, Joe H. Sancha Segunda. Reserva Southwest, 2 assentos, LaGuardia, Soaida. Meu estômago afundou. Ela já planejava a fuga. Naquela noite, Ethan mandou mensagem. Rovan, desculpa. Camille disse que era só uma declaração para registro. Eu devia a ela um favor. Não pensei que seria usado contra você. Não ofereceu conserto, só covardia. Deixei sem resposta. Elliot protocolou ordem emergencial ex-parte. Ainda não enviamos. Ele explicou. Se tudo der errado no jantar, segunda de manhã o juiz recebe. Cada documento, cada vídeo, cada registro foi selado, hash gerado e autenticado. Este é seu seguro, disse Elliot. Pior cenário, o juiz terá tudo em um clique. Félix voltou na sexta e ligou todo o sistema de áudio da sala. O Chromecast tinha um pequeno atraso, menos de 1 segundo, mas funcionava. Testou o alcance do microfone, som limpo da mesa de jantar até o sofá. Ria apareceu de manhã para pegar as chaves do turno. Olhou para as cadeiras alinhadas e a pilha de pratos. Vai casar ou guerrear, chefe? Entreguei as chaves. Um pouco dos dois. Ela sorriu. Recupera a tua filha. À tarde, Piper colava post-its copos de plástico. Escrevia nomes em letras tortas. Tia Khan, tio Jared, Kim, papai. Com um coração depois de cada um. Olhou para mim e perguntou. A tia Khan está brava com você? Engelai seco. Não, querida. Mas às vezes a família faz coisas erradas. Mesmo assim ainda é família. A gente só precisa ser corajoso o bastante para dizer a verdade. Ela assentiu como se entendesse e continuou desenhando. Cozinhei comida demais. 3 acompanhamentos, 2 pratos principais, uma bandeja de pães. Coloquei o guaxinim de pelúcia no alto da estante, câmera apontada para a mesa. Testei os arquivos. Cada vídeo rodava liso, cada print abria limpo. O Chromecast aparecia instantâneo. Tela preta, depois um título, Piper Truffe. Na última sequência, após recibos de Zelle e filmagens, adicionei um vídeo final. Piper no mês anterior apagando velas no balcão da cafeteria, usando uma coroa de papel, rosto lambuzado de glacê rosa. Assisti uma vez inteira. Fechei o laptop e fiquei encarando a tela escura. Já não era provar que Camille mentia. Era mostrar quem eles tentavam apagar.
No dia seguinte, todos chegaram às 19 horas em ponto. Camille entrou primeiro, pérolas no pescoço, fria como sempre, carregando uma torta como se fosse passe livre para a santidade. Jared logo atrás, com garrafa de cidra, tenso. Minha tia e meu tio trouxeram pão que ninguém pediu. 2 primos vieram, um curioso, outro sem noção. A esposa de Ethan apareceu de salto, achando que era confraternização de vizinhos. Ethan não disse nada. Servi água, passei pratos quase intocados. Então me levantei à cabeceira, 5 minutos de silêncio. Só um brinde para Piper. Por favor, deixem os celulares virados. Camille Congela. Jared Quiria Summer. Mas todos obedeceram. Bastava isso. Tokiai no laptop. A TV acendeu. Primeiro clipe, filmagens da cafeteria. Eu no balcão, Piper desenhando no canto, recibo da biblioteca com carimbo de hora sobreposto. Cada movimento casado com registros de metrô. Ninguém falou. Depois, planilha. Tabela de provas Rovan V3. Metadados ampliados. Criada às 14h16, modificada às 14h41. O mesmo dia em que Camille dizia nos observar a semana inteira. Próxima pasta. Pagamentos. Mãos de Ethan recebendo papel na caixa de correio. Depois print da transferência Zelle. $175,50. Nota. Obrigado pelo favor. Ethan não tentou negar. Afundou na cadeira, olhos no colo. Em seguida, formulário de transferência de creche de Montclair, assinado por Jared como tutor substituto. Logo depois, a carta de Elliot na tela. Assinatura sem ordem judicial configura fraude. Simples assim. Jared encarou seu próprio nome como se o traísse. Depois veio o vídeo de Camille flagrada pela câmera do estacionamento da farmácia, 10h12 da manhã. Mesmo dia em que me mandou mensagem dizendo que Piper brincava no parque. Seguida do print der agenda, Paramus Peds, Joe H. Sanchez Segunda. Reserva Southwest, 2 assentos só ida. Não olhei para Camille. Deixei a tela falar. Último clipe. Camille em depósito, arrastando caixas plásticas, etiquetas com o nome da Piper. As mesmas caixas das fotos falsas. Mesma tarde, mesma roupa. Ela explodiu. Isso é adulterado. Você está instável, Rovan. Isso prova exatamente o que quis dizer. Esse comportamento é perigoso. Não pisquei. Toquei mais um arquivo. Só áudio. Voz dela gravada na minha cozinha. Você facilitou. Me entregou IDS e logins. Nem precisei mentir. Só rearranjei os fatos. Camille empalideceu. Jared levantou devagar, mãos na mesa. Disseram que era para proteger a Piper. O que eu assinei afinal? Minha tia se levantou e levou Piper para o quarto. Ninguém impediu. Peguei o telefone, disquei o número que ele tinha preparado e entreguei a Jared. Do outro lado, o conselheiro perguntou quem assinará a transferência. Jared respondeu com nome completo, data, cartório. A polícia não prendeu ninguém naquela noite, mas 2 detetives marcaram entrevistas ali mesmo. O pedido de Elliot, previsto para segunda, virou ordem de proteção no mesmo dia. Tudo que Camille construiu ruiu em 10 minutos. Uma semana depois, Ethan deixou carta manuscrita na minha caixa de correio. Pedido de desculpas, confissão, cópia enviada ao tribunal e à associação. Me master print do reembolso a Camille. US $175, 50 devolvidos. Nota, sem mais favores. Em setembro, a corretora suspendeu a licença de Camille. Ela chamou de temporário. O Departamento de Estado não. Jared deixou a associação, cooperou com a promotoria e foi destituído em votação 8-3. Mandou mensagem curta. Gostaria de ver Piper no parque, só como tio. Não respondi. Consegui a ordem. Piper ficou comigo. Kim continuou por perto. No começo calada, depois trazendo compras, rindo na minha cozinha, ajudando com flacards.
Nunca pediu crédito. Só ficou. Não chamo de vitória. Chamo de recuperar minha filha. De segurar a linha. E todas as manhãs, ao servir café, lembro da sala em silêncio, celulares virados, a verdade na tela, e finalmente eu falando sem ser silenciado. O silêncio daquela noite ainda ecoa em mim. Quando a tela apagou, e todos permaneceram sem palavras, percebi que a verdade tinha peso maior do que qualquer acusação. Não foi preciso gritar, nem discutir. Bastou mostrar diante dos olhos de todos o que Camille vinha construindo nas sombras. Nos dias seguintes, a poeira foi baixando devagar. Jared tentou me procurar outra vez. Primeiro com mensagens curtas, depois com uma ligação não atendida. Eu já não tinha o que responder. Ele havia colocado sua assinatura em papéis falsos, em cartas inventadas, em um processo que podia ter arrancado Piper de mim para sempre. Talvez ele tenha se convencido de que era apenas burocracia, talvez tenha acreditado nas palavras suaves de Camille. Mas o resultado era o mesmo: traição. Camille, por sua vez, se fechou. Os vizinhos começaram a comentar. Alguns me olhavam com solidariedade, outros apenas com desconforto. Ela tentou defender-se dizendo que tudo tinha sido mal interpretado, que só queria o bem da sobrinha. Mas as provas falavam por si. A cada documento autenticato, a cada video com metadados intactos, a narrativa dela se desfazia como fúmica. Kim foi peça fundamental. Continuava discreta, mas sempre presente nos momentos em que eu pensava que não aguentaria mais. Trazia comida quando eu esquecia de comer, ficava na cafeteria quando eu precisava buscar Piper na escola, ajudava a organizar os arquivos para que Elliot pudesse apresentar ao juiz com clareza. Ela nunca buscou protagonismo, nunca exigiu reconhecimento. Apenas permaneceu. E, nessa permanência, encontrei a estabilidade que me faltava. Piper não percebeu toda a gravidade, e isso era o mais importante. Para ela, eram apenas dias diferentes. Algumas caras novas na cafeteria, a presença constante do pai, as visitas de Kim que trazia cartões coloridos. Mantive sua rotina o mais intacta possível. Porque no fim, todo aquele esforço, cada recibo guardado, cada vídeo copiado, era por ela. Para que tivesse o direito de crescer no lar que conhecia, com a pessoa que nunca desistiu dela. Elliot foi além do esperado. Não só nos defendeu no tribunal, mas também orientou cada passo com firmeza. Ele dizia: eles achavam que estavam construindo um caso, mas você construiu a prova da verdade. E ele estava certo. A cada audiência, Camille perdia terreno. Até que, finalmente, o juiz determinou a guarda plena em meu nome, reconhecendo a tentativa deliberada de fraude do outro lado. Quando a sentença foi lida, senti o corpo inteiro relaxar, como se meses de tensão tivessem se dissolvido em segundos. Olhei para Piper, sentada com seus sapatos brilhantes, desenhando um sol amarelo em um papel. Ela sorriu para mim, sem saber que aquele sorriso era a confirmação de que eu tinha vencido a batalha mais importante da minha vida. Jared acabou afastado da associação. Cooperou com as investigações para aliviar sua parte, mas já não tinha influência. Ethan devolveu o dinheiro e entregou confissão escrita. E Camille? Bem, Camille perdeu mais do que cargos e licenças. Perdeu a confiança, perdeu o respeito. Não precisei revidar com ódio. A verdade cuidou disso. Agora, cada manhã, ao abrir a cafeteria, sinto um alívio diferente. O cheiro de café fresco já não se mistura com o peso do medo. Piper continua com seus desenhos e suas histórias inventadas. Kim aparece com frequência, sempre trazendo algo pequeno que faz diferença, um pacote de frutas, um sorriso após um turno cansativo. A vida não voltou a ser simples, mas voltou a ser nossa. Não chamo isso de vitória. Chamo de sobrevivência. De resistência. De manter minha filha segura contra as mentiras de quem dizia ser família. E todas as vezes que seguro Piper no colo, lembro das palavras que sussurrei naquela noite: eu te protejo. Agora sei que cumpri.